When the waves Sumaya A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carreia consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência moral ou pelo serviço ao próximo, com o que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto contra o mal. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos é sempre a nossa pauta geral. E hoje o tema processo de autocura ou simplesmente autocura, ou seja, algo que vai acontecer dentro ou de dentro para fora, corrigindo a causa, desaparece os efeitos. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, ao estúdio que nos acolhe, aos equipamentos, à internet, às empresas parceiras, Matsumoto Imóveis, Alvorada Veículos, Ótica e Relojaria Sol e o Espaço Cotidiano, nosso mais novo parceiro, ali na Avenida Olinto Mancini, 590, bem no centro da cidade, esperando por você. As nossas emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Webs, Espaço Espírita em Santa Catarina e o canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. A nossa gratidão a Deus, ao Cristo de Deus, aos seus emissários, aos elementos e elementais, enfim, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Ao Arnaldo Silva, que construiu os flyers para divulgação, com o apoio da Neuza Marques, da Marcela Lemos, a Marcela Lima, a Pamela Ulho, a tudo e a todos. Mayra Souza, cirurgiã vascular, mestra também em medicina e pretende doutorar-se noutras realidades. Atualmente está cursando psiquiatria após mais de 30 anos de profissão, de amputar a perna, os braços, fazer proezas na maquinaria
orgânica dos seres humanos. Aqueles que não desejam caminhar com as próprias pernas, de repente têm que cortar as pernas. Aqueles que não querem viver do seu próprio suor, às vezes amputam os braços e assim sucessivamente. Mas agora o próprio corpo dela está pedindo que chega, não quer mais fazer isso e quer mudar o rumo. Então, para falar de autocura, porque ela vai ser a única psiquiatra que eu tenho notícia que pretende tratar os pacientes com as suas próprias energias, sem usar medicação. Então vamos ver se é isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Mayra Souza, de Aracaju, Sergipe. Boa tarde, meu irmão querido. Boa tarde também para todos os internautas. Gratidão por estar aqui mais uma vez, né? Eu gosto muito de ter essa oportunidade de conversar, porque quando eu converso com vocês, eu converso com outras pessoas também que depois vão nos conectar. Então, vamos falar, assim, quando o Sebastião me propôs, né, ele falou sobre paciência ou autocura. Eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Quando eu recebo algumas mensagens, vocês estão me ouvindo bem? Sebastião, só faz um joinha, porque eu estou com retorno. Deu uma cortadinha no áudio, se puder refazer a última fala. Então, eu quero falar sobre paciência e autocura, certo? A paciência é você ser como uma lagarta, né, que tem que se transformar dentro do casulo para poder nascer um novo ser, que é a borboleta. E é necessário a paciência, o equilíbrio, a calma e saber que tudo é justo no universo, que não existe erro. Aí, para poder falar hoje sobre essa questão da cura, eu gostaria de falar sobre algumas histórias que aconteceram comigo para poder tentar ver se ajuda outras pessoas. Então, eu vou começar a contar sobre um desdobramento que eu tive em 2018, onde eu encontrei, né, meu eu superior, e ele me mostrou 3 túmulos, e em cima de 3 túmulos, cada túmulo tinha 2 cachorros. Depois eu identifiquei que aqueles cachorros eram minhas desvios morais, minhas imperfeições morais, e os túmulos eram minhas vidas passadas. Uma das imperfeições morais, eu vou falar para vocês, é a impaciência, a irritação. Aí, às vezes, eu estou assim no trânsito, aí alguém me dá uma fechada, fica muito lento na minha frente, aí eu tenho que ficar assim, quieta, irritação, educando o meu cachorrinho, que ele é um ser que eu tenho que educar em mim. Aí essa é uma primeira parte da cura que eu estou trabalhando ainda, sempre estou trabalhando, porque como Cristo disse, a gente tem que orar e vigiar, para que a gente possa se curar dessas pequenas imperfeições. Aí, falando um pouquinho sobre os túmulos, né, sobre as vidas passadas, eu vou contar só uma, né, para poder não ocupar muito tempo, e depois eu vou falar sobre alguns pacientes sem identificá-los, mas são exemplos importantes para que a gente tenha a ideia do que é curar-se. Então, esse túmulo, eu tinha uma dor muito forte nas costas. Uma dor lancinante, bem no meio, entre as omoplatas, e eu sentia como se estivesse abrindo, como se estivesse afastando as minhas escápulas, as minhas omoplatas, abrindo como se tivesse um parto pelas costas. Era uma dor realmente lancinante e insuportável. Isso foi em 2018, e assim, eu sofria muito porque eu não conseguia saber a causa daquela dor, né? Eu fui em vários médicos, fiz exames, fiz ultrassom, fiz tomografia, mas assim, era uma dor lancinante no meu corpo. E aí, toda vez que eu meditava, a dor piorava. Aí, quando foi um dia, eu estava
num sonho, e assim, quando a gente sonha, que aparece um sonho colorido, ou quando aparece alguma frase, um bilhete, um jornal, uma carta, uma revista, alguma coisa, você tem que prestar atenção, porque é uma mensagem importante. Aí, nesse dia, eu estava sonhando, e aí apareceu para mim um tipo de uma revistinha em quadrinhos, um gibi. E nesse gibi estava escrito assim: Oi, sou seu anjo da guarda. Você precisa ouvir a sua dor. Você precisa ouvir com o coração. E aí, quando eu acordei, peguei rapidamente o papel, anotei e depois fiquei meditando nessa frase quase um mês. Como ouvir com o coração, como ouvir a dor. Porque a dor era lancinante, e cada vez que eu meditava, eu quase desmaiava, às vezes até desmaiava de tanta dor que eu sentia no meio das costas. Aí, quando foi um dia, nesse dia que eu cheguei em casa com muita tristeza, tinha atendido paciente com câncer, a paciente terminal, e aquela paciente me tocou muito. E aí, naquele dia, eu deixei a tristeza passar, e quando foi no meio da madrugada que eu acordei já com a dor muito intensa, rasgando mesmo minhas costas. E aí eu me sentei, porque não dava para ficar deitada por causa da dor, e aí comecei a meditar. E aí, nessa meditação, eu senti várias presenças no meu quarto, como se tivesse muitas pessoas ali. E aí, quando a gente medita, explicando para quem quer meditar, a gente silencia, na realidade não existe nada, é uma tela preta. A gente fica sem esperar nada, é um silêncio completo, e a gente fica olhando aquele silêncio, aquela escuridão. E aí, de repente, aparece a imagem, como se fosse um filme. E nesse filme, eu vi um avião, e eu era o piloto desse avião. Nesses desdobramentos, a gente sente como se a gente estivesse lá, realmente, presente na cena, com todas as emoções da cena. E nesse momento, eu vi cair um cilindro. E aí me deu muito choro e arrependimento, e aí uma dor incrível, assim, foi uma catarse, porque era uma bomba nuclear e eu era o piloto, eu que soltei a bomba. E aí aquela culpa, aquela coisa toda que veio, aquela catarse, aquele choro, aquele sentimento assim de arrependimento, de tristeza. E aí eu me senti acolhida por aquelas pessoas todas que estavam ali comigo. Chega, a cama afundava, assim, tanta gente que tinha no quarto. E eu sentia abraçada e amada e consolada por todos aqueles que estavam ali. E aí, no outro dia, eu tomei consciência de tudo que aconteceu. E depois me foi revelado que todas as doenças autoimunes que eu tive nessa vida, que é tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide na infância, ainda a tireoidite foi na adolescência, outras doenças autoimunes, colite, outras coisas que eu tive na infância e na adolescência, estavam relacionadas com a culpa. Então, a culpa que eu trazia de outra vida era a causa das doenças que eu desenvolvi nesta vida desde a minha infância. Então, existe, assim, eu só encontrei a causa espontaneamente através desse desdobramento, através desse acesso de vida passada. Na realidade, eu não aconselho ninguém a abrir vida passada de propósito, porque é mexer em casa de marimbondo, é soltar as ovelhas e não ter um pastor para cuidar, sabe? Na realidade, quando eu abro uma vida passada, é meu eu superior que me conduz. Então, a gente tem que ter fé, estudar, acreditar, fazer da espiritualidade a sua vida e buscar a sua reforma moral para conseguir se curar.
A cura está em mudar-se a si mesmo, interiormente. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu vou dar uns exemplos de alguns pacientes. Eu tenho pacientes, eu já contei até aqui em outra live, né, pacientes com úlceras venosas, feridas enormes, entendeu? E às vezes a pessoa passa 10, 15, 20, 30, 40 anos com aquela ferida na perna. É o que a gente chama de falência de tratamento, não tem mais o que fazer com aquela pessoa, não existe mais remédio, que ela já usou todo, já fez todos os tratamentos, cirurgias, tudo que tinha para fazer já fez. Não tem mais tratamento pela medicina convencional. E aí, de uns 2 anos, 3 anos para cá, eu tenho feito uma abordagem diferente com esses pacientes. E assim, eu tenho essa facilidade que os pacientes contam para mim a vida deles, abrem o coração realmente. E aí eu comecei a descobrir diversas coisas em relação aos meus pacientes. Essas pacientes que têm muita julgamento, muito querer controlar, entendeu? A vida, são as que mais sofrem, entendeu? Então, eu vou contar só mais um pequenininho desdobramento que eu tive para poder ilustrar esse próximo exemplo que eu vou dar. Eu estava... Lembre-se que quando a gente tem um desdobramento que é colorido, é desdobramentos, não é sonho. Aí, nesse dia, eu estava sonhando que eu estava dirigindo o meu Jeep vermelho. Aí, na hora que eu estava ali, chegando no semáforo, uma moto fez uma manobra assim, que jogou outra moto numa situação difícil. E eu fiquei com muita raiva, eu comecei a reclamar demais. Reclamei, falei, xinguei e tudo. Aí, quanto mais eu reclamava, mais surgia assim, uma energia negra ao meu redor. E aí eu senti aquilo ali crescendo, aí eu perguntei para o meu eu superior que estava do meu lado, por que eu estou com esse problema? Aí ele falou para mim, porque você está julgando. Mas aí eu falei, mas ele fez uma sacanagem, ele fez de propósito, ele podia ter matado o outro, e comecei a reclamar. Aí meu eu superior falou assim, ele vai responder pelo erro dele, você vai responder pelo seu julgamento. Aí eu falei, putz, e agora, o que é que eu faço? Aí ele, deseje que o outro evolua através do amor de Deus, porque Deus é bom e Deus é justo. E solte. Não, isso é entrelaçamento quântico. Não fique atrelada a este problema. Nessa época eu estava estudando sobre física quântica, entrelaçamento quântico. E aí eu entendi que quando a gente julga o outro, a gente se entrelaça com aquela situação. Isso pode levar séculos, milênios, você fica lá presa àquela situação de julgamento. E aí o sofrimento. Entendeu? Porque a gente sempre acha que a culpa está fora, né? Que é o outro. Como se Deus não existisse. Como se não existisse a justiça de Deus em tudo. Entendeu? E cada um responde pelos seus atos. Não é necessário que nós façamos esse julgamento, essa justiça, que a gente acha que é justo, né? Reclamar. Então, quem compartilha o mal contribui para a sua expansão. Não sei quem foi que disse isso, mas Sebastião sabe. Ou foi Joana de Anjos, foi André Luiz, um desses aí que disse, e essa é uma frase certa. Quando a gente compartilha o mal, a gente se conecta com ele, quanticamente falando. Então, voltando para minhas pacientes. Uma dessas pacientes minhas, ela tinha 37 anos de ferida. E ela sofria com essa ferida, não tinha tratamento mais para ela.
E aí eu conversando com ela, ela falou que ela nunca tinha sido feliz na vida, já era uma pessoa idosa, e ela vivia a vida dos outros. Ela reclamava, ela ficava tentando controlar a vida do esposo, do filho, do vizinho, da neta, de todo mundo. Ela queria o controle, assim, ela queria viver pelos outros. Então, ela se anulava, deixava de viver a vida dela para viver a vida dos outros. E aí a gente conversou, né, sobre isso longamente e ela aceitou a proposta de mudar a forma de viver dela. E aí, quando ela começou a olhar para si, começou a viver a vida dela, ela teve uma melhora de 90% da ferida em 4 meses. Uma ferida de 37 anos, sem evolução e sem mudança de tratamento. Esse foi um exemplo. O outro exemplo é uma paciente que chegou para mim no pronto-socorro agora, nessa pandemia. Essa paciente, ela tinha uma coisa esquisita, uma vasculite, né? Uma inflamação dos vasos, porque esse vírus, esse que está aí nos visitando, né? Ele traz à tona tudo que você tem em si. Então, se você tem ódio, você vai potencializar. Se você tem raiva, você vai potencializar. Se você tem medo, principalmente, você vai potencializar. Porque tudo é energia. Quando eu falo para o meu paciente, tudo, eu explico para ele, tudo é tudo, não existe nada fora de tudo. Então, tudo é energia. E aí, essa energia do medo é um alimento. Assim como a tristeza é um alimento, né? Uma pessoa triste, ela se alimenta de coisas tristes, pensamentos tristes, só quer ouvir filmes tristes, só fala de tristeza, músicas tristes. É o alimento dela. Ela vive para ser triste. E para onde ela olhar, ela só vai ver tristeza. A mesma coisa uma pessoa raivosa. Ela irrita todo mundo, porque ela precisa dar alimento da raiva para se alimentar. A raiva que está nela precisa ser alimentada. Então, ela precisa irritar todo mundo, brigar, e espizinhar, e fazer tudo para que o outro entre na frequência dela, e quando o outro entra, ela recebe aquele alimento que ela necessita, que é o alimento da raiva. Entendeu? Então, e essa paciente que chegou no pronto-socorro, ela estava com uma necrose das mãos, da pele, uma necrose superficial, das mãos, dos cotovelos, do tórax, joelhos e pés. A gente teve que amputar parcialmente alguns dedos e metade de um pé, e ela tinha necrose em tudo, da pele, né? Uma vasculite, a inflamação dos pequenos vasos. E aí eu cheguei próxima dela, né, e botei a mão no peito dela e perguntei assim, o que é que tem aqui dentro, aí toquei no peito dela, que está causando tudo isso? Aí ela respondeu com 2 palavras, eu odeio. Na hora que ela disse isso, o corpo dela todo estremeceu e eu senti na minha mão o ódio, a energia que tinha dentro dela. Aí eu falei para ela, a senhora está se matando. Esse ódio é seu veneno. Aí ela falou, mas você quer que eu perdoe? Eu falei, não. Eu quero que a senhora ame. Porque este que a senhora odeia é somente o seu espelho para mostrar para a senhora o quanto de ódio a senhora carrega em si. Porque o ódio está na senhora, não está no outro. O outro é só um instrumento divino para mostrar para a senhora o quanto ódio a senhora precisa curar. O ódio está em si. Eu tive um outro caso muito semelhante de uma outra que estava infartando e chegou para mim e falou assim, eu sei que eu vou morrer, eu estou sentindo que eu estou morrendo, que o meu coração, aquela angústia, aquela sensação de morte. E aí ela falou para mim que ela odiava também o vizinho,
que ia se mudar de casa, ia mudar de bairro. Aí eu falei para ela, a senhora pode mudar de bairro, a senhora pode mudar de cidade, a senhora pode mudar de país, a senhora pode mudar até de planeta. Mas o ódio está na senhora, ele vai para onde a senhora for. A senhora pode se livrar desse vizinho, mas achar outro pior, porque a senhora tem o ódio na senhora. O ódio é a sua frequência. E onde a senhora for, a senhora vai sintonizar nessa mesma frequência. Para mudar a frequência, a sintonia, é necessário que a senhora dê a outra face. Qual é a outra face do ódio? Qual é a outra face da raiva? É o amor. Né? Como a outra face da tristeza é a alegria. Né? Como a outra face do medo é a fé. Que hoje em dia, nessa pandemia, o que a gente vê é isso, né? As pessoas falam que acreditam em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Né? As pessoas deixam de viver com medo de morrer. E aí a vida passa, aí quer dizer que quer anular 1 ano, quer anular 2 anos da vida, porque não sai de casa, com medo da morte. Como se não fosse morrer um dia. Ou como se pudesse driblar a hora da morte. Que ninguém vai mudar isso. Né? A gente vai morrer, todos nós vamos morrer um dia. A morte, ela é inevitável, a morte física, né? Que o espírito é eterno. Então, não importa do que você vai morrer. Se você vai morrer de Covid, atropelado, infartado, de câncer. O importante é como você viveu. Se a vida valeu a pena, se você fez algo que te curasse, ainda em vida, através do amor e do perdão e da fé, né? Limpando-se dos seus ressentimentos, das suas mágoas. Porque a mágoa, ela está em si. Entendeu? Quem te magoou está no passado. Você está preso naquele passado, vivendo a mágoa hoje, de forma presente, de forma intensa. O que você pensa hoje, o que você sente hoje, é o fruto que você vai colher amanhã. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Se você planta no seu coração raiva, mágoa, ressentimento, é essa a colheita que você vai ter no futuro. Se você quer ter uma vida melhor, você tem que curar primeiro o que está aqui. Porque o corpo é só um espelho da alma. Então, eu comento isso com os meus pacientes, e assim, alguns aceitam a proposta, entendeu? Porque eu tenho falado para eles assim, que a doença, ela não é um castigo. A doença, ela é uma professora. Ela veio aqui para nos ensinar, porque, assim, cada um tem a sua lição específica, né? Mas ela veio nos ensinar a amar, principalmente a si mesmo, né? E estendendo esse amor ao próximo. Porque quando você critica o outro, quando você julga o outro, quando você condena o outro, você está condenando a si mesmo. Porque você se entrelaça com aquela pessoa. Isso é física quântica. Então, a gente precisa soltar o controle, né? De querer controlar a vida própria e a vida dos outros. Pronto. Aí, quando eu cheguei agora na parte do controle, aí eu cheguei na minha parte agora. Porque eu vivi um luto recentemente, né? Sebastião comentou aí, 28 anos de formada, a maior parte desse tempo como cirurgiã vascular, né? Porque cirurgiã eu já sou desde antes de formar, então já por 30 anos dentro de um centro cirúrgico operando. E aí agora eu me vi com os dedos entortando e doendo muito. E aí eu estou me sentindo assim, um gato que não quer ir para o veterinário e agarra em qualquer coisa para poder não soltar, entendeu? Então, assim, eu estou agarrando a vida velha para não soltar a vida velha, para não começar uma vida nova.
E assim, à medida que eu vou compreendendo isso, as dores vão passando. Na realidade, doía as duas mãos todas, os 10 dedos, e agora só tem 2. É porque ainda existe algum apego. Mas assim, eu estou me libertando, estou encontrando uma realização assim na psiquiatria, né, sabe? Estou gostando de fazer a pós-graduação em psiquiatria. E assim, de certa forma, eu já exerço a psiquiatria no meu consultório, no meu ambulatório. E assim, eu, como disse Sebastião, eu não pretendo tratar a psiquiatria de forma convencional, assim, manter o paciente preso a mim para receber um receituário controlado, sabe? É escravizar o paciente para que ele fique a vida toda, 10 anos, 5, 15 anos, 20 anos, 30 anos, a vida tomando remédio. Na realidade, eu até tenho a intenção de fazer o contrário, de tratar a dependência química um dia, sabe? Mais para frente. Porque ultimamente eu não faço nem plano muito longe, porque meu eu superior me conduz para onde ele quer. Mas a dependência de medicação, achar que aquele medicação, aquilo ali é um tratamento, não, aquilo ali é um paliativo. Entendeu? Você fica preso ao psiquiatra, ao terapeuta, ao médico, numa relação de dependência onde você é escravo. Entendeu? Não tem fim. É um muro de lamentação, você vai lá lamentar-se das suas mágoas, das suas dores, das suas raivas, dos seus ódios, das suas culpas, e toma remédio para sedar isso tudo e não encontra solução, a causa. Porque a causa ela pode estar em outras vidas, como no caso desse túmulo que eu falei sobre a bomba, mas a causa está aqui nessa vida também. Você lembra? Em cima dos túmulos existiam os cachorros. Quem são os cachorros? São as imperfeições morais. É o ciúme, a inveja, a raiva, o medo, a irritação. São as nossas imperfeições, é o julgamento, que a gente julga o outro e nem percebe. Entendeu? Então, assim, como disse a Joana de Ângeles, a gente tem 92 mil, não sei como ela contou isso, mas tem mais de 92 mil pensamentos em 24 horas. Agora, uma coisa é certa, esses 92 mil pensamentos são repetitivos e patológicos. A gente pensa hoje o que a gente pensou ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, na vida passada. A gente repete esse padrão de pensamentos diariamente e nem percebe o que está pensando. Aí que entra a meditação, o silenciamento, para você observar os seus pensamentos. Eles são como macaquinhos que ficam ali pulando na sua mente e chamando sua atenção e você não observa eles, eles ficam passando ali e repetindo. E se você pensar hoje o que você pensou o ano passado, você adivinha como é que vai ser sua vida ano que vem. Aí você fica falando, eu quero uma vida diferente, eu quero mudar. Sim, mas se você não muda aqui agora, você não vai mudar o futuro. Então a mudança ela é uma coisa ativa, você tem que estar o tempo todo vigilante para poder se tornar uma pessoa melhor. E é aí que a gente tem que orar e vigiar e pedir ajuda aos nossos guias para que a gente consiga nos enxergar como somos, sem máscaras, sem maquiagens, como realmente somos. E aí a gente tem que passar pela segunda fase, que é aceitar. Aceitar quem somos. E aí quando a gente aceita, aí a gente agradece. Agradece pelo aprendizado e a gente confia que a gente está mudando e está nos se tornando devagarzinho no nosso eterno devir,
pessoas melhores. Entendeu? E só quando a gente consegue ver Deus em tudo e em nós mesmos é que a gente consegue ser melhor. Com certeza. Então agora você está no divã. Quem vai te consultar sou eu. Então, o nosso entrevistado no dia 27 era para ter sido quinta-feira atrasada, mas por problemas técnicos não foi possível. Dr. João Lourenço Navajas, que é psiquiatra, vai ser o seu futuro colega. Foi baseado nesse texto que nós o convidamos. Para que servem as doenças será o tema. Então, doença não é para quem quer, e sim para quem já tem a possibilidade de aprender com ela. Tudo e todos à nossa volta é uma representação mental de nós mesmos. Quando adoecemos, estamos prontos para rever rumos e distâncias em nossas representações mentais. Não há erros nem acertos, apenas lições a serem aprendidas e que podem ir se tornando mais difíceis tanto quanto resistirmos às mudanças. Estude suas dificuldades antes que se tornem quadros dolorosos e destes surjam doenças cuja resistência se dará até que se renda ao aprendizado sugerido. Cuide para que esteja sempre pronto e disposto a mudar para maiores e melhores situações pelas quais poderá confiar e servir cada vez mais. E agora, mais uma pulguinha na sua orelha. Porque às vezes nós lemos o livro O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, e não prestamos atenção nem na sequência das citações. Hoje mesmo, uma das estudiosas me perguntou o que era a caixa. Isso já está no livro muito claro, porque mandamos para ela o índice do terceiro livro, assim como mandamos para você, para apreciação de alguns amigos sinceros que sabemos que vai fazer as pontuações e etc. E na página 354 do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, que está no item aqui, após falarmos do construtor, aqui ainda está no item o construtor de si mesmo. Então será Emmanuel, André Luiz, depois voltaremos em Emmanuel. Então Emmanuel narra assim na obra Emmanuel, no capítulo 23, quando ele fala da saúde humana. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Então, Emmanuel deu a dica que não adianta buscar na medicina convencional, porque ela nunca curou ninguém. Nunca remédio algum curou coisa alguma, isso é fato. Segundo Jesus, o que curava era a fé. E para nós outros, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, que é o antídoto, como na leitura inicial, para a cura de todas as doenças. E André Luiz, na obra O Espírito da Verdade, no capítulo 32, quando ele fala na saúde, na doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença. Então, ele pediu que a gente cuidasse da saúde. E quantas pessoas têm planos de doença? O nome é plano de saúde, mas não é plano de doença, ela planeja adoecer.
Então, ela se agarra à vida e esquece de viver. Então, em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Só confirmou Emmanuel. Sabemos que André Luiz é um dos pupilos de Emmanuel, porque Emmanuel prefaciou todas as obras de André Luiz que eu conheço. E segue André Luiz. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, que é o que a Mayra está chamando de eu superior. Porque a vontade débil, porque tem eu superior, imaturo. Joana de Ângeles. Então, o melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Segundo Leon Denis, com a vontade sadia, nós podemos vencer qualquer situação, inclusive a morte, porque é a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Para Emmanuel, a vontade é a gerente esclarecida da mente, que é o laboratório. Para Miramês, enquanto a vontade não abraçar a mente e se transformar em pensamentos, em ideias e em ação, nada haverá. E conclui André Luiz. Doença do corpo pode criar doença da alma. E doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vou parar um pouquinho aqui com a leitura, depois vai ter mais 2 leituras. Aí volta a Mayra, deixa ela no divã. Pode cortar o áudio dela, não deixa ela falar. Então veja, minha paciente ilustre. Então, quando esses personagens narram profundas lições, e hoje sabemos que esse entrelaçamento quântico é uma realidade cósmica. Então não tem como você desconectar de nada. Allan Kardec, em obras póstumas, em Teoria da Beleza, um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E muitas, mas inúmeras vezes você, quando operava, quando amputava, quase tomava as dores que você mesmo confessou dos seus pacientes para você. E a ponto agora de suas mãos, que é seu instrumento de trabalho nas cirurgias, dizer: basta, já deu. Se você reconhece isso, será fácil o processo da cura, porque cessando a causa, desaparecem os efeitos. Pode liberar o microfone dela agora, Aline. Então, cessando a causa, desaparecem os efeitos. Sabemos, e o Dr. Décio Yandolin também relembrou isso quando estivera conosco, esses dias, que a célula cancerígena, ela tem uma conexão com a causa, que o câncer não é uma patologia física, é um bacilo psíquico, segundo o Ramatiz, originário da mágoa, do ódio, do ressentimento, de nossas imperfeições morais. Se eu cessar de enviar as informações que causaram a célula cancerígena, ela fica desnorteada, ela não tem mais como se conduzir. Se eu deixar de
trazer para dentro, no caso, o açúcar e outros elementos correlacionados que mantêm a vida dessa célula, ela morre de fome. Ou seja, o câncer, como eu já disse várias vezes, como eu sou falo de experiência própria dessa realidade, a gente cura o câncer dentro de uma semana no máximo, pode ser o mais terrível. Basta, de dentro para fora, eu tornar o meu ambiente alcalino por intermédio do auto-perdão, do auto-amor, de um processo de reprogramação, de ressignificação desses conteúdos. De fora para dentro, a reeducação alimentar, como para viver, se antes vivia para comer. Já que Hipócrates, quando a medicina de fato ajudava a pessoa a curar-se, a sua receita era que seu alimento seja seu medicamento. E num dado momento ele disse, seja seu único medicamento. E no outro ele já afirmara, se você não desapegar da doença, não tem como você sarar. E quantas pessoas criam as doenças de propósito? Umas até inconscientes, porque vão ter benefícios se permanecer doentes. Vão ter agrados, vão ter atenções, vão ter isso ou aquilo. Na sequência, em Emmanuel, agora entra no que você almeja para o futuro. A medicina do futuro é um decreto, terá que ser puramente ou eminentemente espiritual. Os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando um novo ciclo evolutivo da humanidade. E Miramês assina embaixo e reconhece firma. Então, o médico desse futuro, e nós já estamos nesse futuro, fará o que Kardec profetizou em A Gênese como médico, como terapeuta. Se o médico soubesse o valor do magnetismo de suas palavras, ele cura os pacientes com as palavras. Eu creio que o que ele quis dizer não era cura, porque ninguém cura ninguém. Somente o paciente cura-se, se ele se dispuser a isso. Então ele vai gerar forças e estímulos com as palavras bem conduzidas. Quando o médico sai de trás do seu trono, ou levanta da sua cadeira e vai receber o paciente lá na porta. Quando ele faz isso, o paciente se coloca no mais alto grau de recepção ao que ele vai dizer. E na sequência, sabendo que o que ele pensa e sente vai ser transformado em palavras. E as palavras representam parte do seu espírito que vai entrar no universo de quem presta atenção nessas palavras. Que para Miramês elas vão criar almas instintivas e vão ser transportadas para o subconsciente do paciente. E vai começar a eclosão, o processo de resignificação como forças e estímulos. Como Ramatiz também narra, que a mensagem do médium, do profeta ou do vivente é endereçada à consciência profunda do ser manifestado. E vai ficar como fosse um pulso, um estímulo constante, até eclodir os potenciais ignorados pelo próprio ser. A última leiturinha que eu prometi. E agora será ainda com Emmanuel, só que de outra obra, Palavras de Emmanuel. A outra obra anterior era só Emmanuel e o nome da obra Emmanuel. Agora Palavras de Emmanuel, capítulo 29, Medicina do Futuro. Vamos lá. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra
estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Então, o que antes era medicamentoso, agora vai transformar-se em recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e responsabilidades espirituais junto das almas. E é o que a Mayra vai fazer daqui para frente. Então, está estudando psiquiatria para entender o ser um pouquinho além, né, Mayra? E você que participou da correção do segundo livro, diga-nos agora, você, em poucas palavras, o que você encontrou nesse livro, nesse Tratado de Saúde Integral, volume 2, que pode ajudar quem deseja curar-se. O que você encontrou por lá? Bom, o que eu tenho encontrado nesses meus estudos é que a gente precisa libertar o paciente, ensiná-lo a libertar-se das suas dores, né? Porque existe uma relação de dependência do paciente em relação ao médico. E tanto que eu tenho pacientes que já são meus pacientes há 20 anos, né? Assim, eu sou médica da pessoa, do esposo, do filho, do neto, do bisneto, do vizinho, sabe? E assim, a família toda vem para mim e há muitos anos, então assim, eu não sinto que eu curo aquela pessoa. É uma relação meio que de dependência. Então, assim, eu vejo a medicina do futuro como uma medicina mais libertadora. Você vai ensinar o caminho e a pessoa que vai seguir aquele caminho e vai se autocurar. Entendeu? Agora, nesse livro, eu achei esse livro novo que a gente ainda vai publicar, exercícios práticos de autocura, né? Porque a pessoa, para poder ela se curar, é preciso que ela assuma a responsabilidade pela própria vida. Tire a roupa de coitadinho, sabe? Deixe de ser a vítima. Assuma a responsabilidade pelas suas dores, pela sua culpa, entendeu? Não fique achando que é um castigo ou uma fatalidade, eu sou um sofredor, eu sou doentinho, entendeu? E aí fica atrás de medicações e paliativos. Entendeu? A pessoa tem que olhar e reconhecer, porque o problema é a negação, Sebastião. Eu tenho uma paciente, eu não vou identificar ela contando, não. Ela tem uma úlcera na perna e ela tem um preconceito muito grande contra a úlcera, tanto que só quem sabe que ela tem essa ferida sou eu, ela, o esposo e a enfermeira que faz o curativo, somente, nós. Ninguém mais, ninguém da família, nem a mãe dela, ninguém sabe que ela tem essa ferida na perna. E ela disse que ela não pode contar para ninguém porque as pessoas têm preconceito. E ela se sente uma coitadinha. E ela não quer reconhecer que o preconceito está nela. É ela que tem o preconceito contra a ferida, é ela que tem o preconceito contra ela mesma. É ela que odeia a si mesma por ter uma ferida na perna. E assim, há 15 anos que ela só anda de calça comprida e esconde aquele curativo para que ninguém veja. Então, enquanto a pessoa não olhar para si e não se amar, e não reconhecer aquela doença como uma lição, e reconhecer aquela lição, que você só vai conseguir isso através da autoobservação, que é o que você ensina naquele livro. É ao auto-observar-se, o auto-amar-se é que vai trazer a cura. Né? Mas para que você se observe, é primeiro que você se aceite. Né? Aceite que você tem isso, entendeu? No caso dessa minha paciente, ela nega, ela diz que ela não é preconceituosa. O preconceito está nos outros.
em relação a ela, que tem uma ferida que ninguém sabe que ela tem. Então, assim, ela acha que as pessoas vão deixar de amá-la se souber que ela tem uma ferida na pele. Então, ela não consegue observar-se, olhar-se e amar-se. Né? Isso é um exemplo, né? Não identifiquei ninguém, mas é para mostrar como a pessoa, é o apego. A pessoa ela é apegada às suas dores, como se fosse um medo de ser feliz. Né? Necessita da dor como necessita do ar para viver. Como se ela não tivesse aquela dor, a vida não teria mais sentido. Ela precisa sofrer para mostrar que ela é uma sofredora ou uma guerreira, que eu estou aqui sofrendo, que eu sou uma coitada, mas que eu estou na luta, como se eu sou uma guerreira, sou corajosa. Mas só que não olha para si. Entendeu? Não se ama. Não se reconhece no espelho. Entendeu? Não vê a si mesmo. Eu acho que esse que vai ser o meu foco nessa nova profissão que eu estou abraçando, entendeu? Ser o espelho para esses pacientes. E mostrar para eles quem eles realmente são e mostrar para eles o que eles precisam fazer para se curar. Porque, assim, eu falei para você uma vez, né? Que eu me sinto enxugando gelo com os pacientes. Né? Porque você fica numa relação de dependência, de escravidão. E a gente fica enxugando gelo porque a paciente ele está preso, apegado à sua dor. Então é isso aí. Então vamos lá. Bom, nesse livro nós entramos um pouco mais na toca do coelho. E no terceiro livro ele pode ter 2 nomes. Eu mandei um para você, mas ele pode ser outro também. Pode ser Anatomia e Fisiologia do Espírito, ou pode ser do autoconhecimento à autoiluminação. Provavelmente seja o segundo título o que vai prevalecer. Porque eu ia colocar a anatomia e me brecar. Como? Você vai esgotar o assunto? Então, você vai falar um pouquinho, vai tocar de leve em anatomia. Então, somente anatomia e fisiologia. Se fosse a anatomia e a fisiologia do espírito, quer dizer, eu pretendia esgotar o assunto, e não era isso. E a proposta do primeiro capítulo dá origem da vida ao éter cósmico. Porque eles vão liberando as informações conforme a hora que precisa trazê-las para cá. Até então, eu não sabia nem que éter físico era sinônimo de matéria elementar. E não sabia tão pouco que nesse universo éter cósmico, melhor dizendo, falei éter físico, éter cósmico, sinônimo de matéria elementar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos no entrelaçamento quântico, que nem a física quântica chegou lá ainda, que é o psiquismo divino. Lá está tudo entrelaçado e, de repente, dependendo da situação, já estamos prontos, aí destacamos daquele entrelaçamento e passamos a ser um elemento individualizado como um ser conceptual, uma mônada primeva. E a partir dali, se eu quiser fazer qualquer coisa na direção do meu processo evolutivo, eu tenho que me unir a alguém. E isso nós chamamos de amor, a construção do próprio amor. Então, primeiro nós construímos o amor em unir 2 ou mais. E a primeira tarefa do amor é o amar.
aí nós vamos gravar as experiências dos outros. Nós vamos copiar as experiências dos outros. Porque no Akasha, que está no éter cósmico, e podemos dizer que o éter cósmico seria esse Akasha, mas eu prefiro ainda dizer que o éter cósmico é o recipiente. O Akasha são os registros dentro do recipiente. Mas como os registros se gravam nos elementos do éter cósmico, dá na mesma. Então, primeiro eu memorizo, sou um servidor das memórias, porque a Mayra, quando foi fazer alguma coisa como espírito individualizado, ela pensou. E quando pensou, assimilou uma porção de amor, de princípios inteligentes do universo. E ela vai gravar neles alguma coisa. Isso é Leon Denis, é Miramês, Joana de Ângeles. E eles vão ser a memória do que ela está gravando. Somente isso. Memorizou. Então agora vamos passar para a segunda lição. Nós nominamos esse primeiro tópico de a matéria-prima do cosmos. Vamos falar mais exatamente do espírito na origem. E no segundo momento, da origem e o mecanismo no éter cósmico. Depois, o grande celeiro dos registros akáshicos, agora do éter cósmico em si. Então, se no primeiro momento nós vamos falar da formação do amor e a predisposição para o amar, no segundo momento já é a ação, a memorização. E o segundo capítulo, o universo subsequente. Quem é o universo subsequente? O fluido cósmico. E o que vamos aprender lá como espíritos, como mônadas? Primeiro vamos entender o que é o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio, que nele vive constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Agora nós vamos fazer parte desse hausto. Antes o amor numa frequência, na edificação do elemento e das predisposições para amar, a memorização das tarefas, e agora, porque nesse éter cósmico está a memória de todas as etapas. E eu vou memorizar a etapa que se dará no fluido cósmico, que nós chamamos de o hausto do Criador. E depois a matéria mental determinante, que é no que ele vai se transformar. A matéria mental que determina o que vai ser criado. Mas para que haja essa criação, ela precisa transmutar-se em bioenergia, no prana vivificante, que já é o terceiro capítulo, que vai ser da bioenergia aos infracorpúsculos. Então nós vamos falar mais um pouco desta bioenergia, que é a transmutação dessa matéria mental determinante, que já são seres incontáveis nesse projeto, nesse trajeto, e a origem primeva da matéria secundária, que a origem primeva da matéria secundária é a matéria primária, no sentido profundo, mas a origem dessa matéria de fato são os infracorpúsculos, os quântons de energia. Aí vai dando uma noção e aí o enredo vai se desenvolvendo, que é do autoconhecimento à autoiluminação. Ou seja, nós vamos saber agora quem eu vou convocar no processo da autocura. Para quê? Então, cada etapa vai falar. E o diferencial desse livro, que com os dois primeiros nós conquistamos a liberdade. Então agora vai ser o ápice da mediunidade intuitiva e inspirativa. Eu entro com todo um patrimônio de milênios e alguém completa dentro do propósito aquilo que não foi possível. Só que não vai ser colocado uma citação sequer. O poema vai ser uma construção nossa, de entrada, de saída do livro. Todo o livro, do começo ao fim,
Somente o prefácio vai ser de alguém, mas sem citar quem quer que seja, da própria pessoa. E não vai ser um livro que vai assustar agora com 400, 600 páginas, que é o caso do primeiro e do segundo. Pode ser um livro de 180 páginas, porque é uma síntese. Então vai ser o mestrado, o doutorado, para falar, eu entendi isso agora com as minhas palavras e faço dessa maneira no meu próprio universo. E agora põe as suas belíssimas mãozinhas aí para que o público possa vê-las. E quantas pernas, quantos braços, quantos dedinhos essas mãos já amputaram? Perdi a conta. E fora as Mais de outras 50 cirurgias. mil. Certo? E fora as outras A última cirurgias. vez que eu contei, em 2003, já tinha 5 mil. E foi quando eu fiz a prova de título. Então, mais de 50 mil pessoas que você passou que de alguma forma usou mal ou não quis usar. Porque nós perdemos os membros por isso, ou por usar mal, por sobrecarregá-los, ou por não usá-los. Por exemplo, o Parkinson é o quê? Por não usar. O Alzheimer, por não usar. A esclerose múltipla, o uso indevido. E assim por diante. Então, o diabetes, a autoagressão e vai indo. Então, agora toque uma mão na outra. E agora mergulhe você com toda a sua essência e o teu eu superior está em você. E elabora um projeto de ressignificação para que essas mãos daqui para frente vai tocar na alma dos pacientes e não mais no físico para mutilá-los. Então, ao tocar na mão de alguém, ao abraçar alguém, ao examinar alguém, você não vai tocar mais no físico. Assim como os médicos da medicina chinesa, ao tocar num ponto e sentir o coração, por aquele pulsar, você vai examinar a pessoa inteira, só tocando num único ponto do corpo. Vou tirar o pulso, por exemplo. Então, você vai viajar na pessoa do físico à essência do ser. Você vai permear todo o universo biológico, perispirítico e, ao mesmo tempo, psíquico, emocional, moral e espiritual. Da periferia ao centro, você faz o registro. Do centro para a periferia, você traz a solução para a cura. Aponta caminhos. Agora, curar-se vai depender do interessado. Agora é com você. Nesse livro novo, você mandou um índice. Eu fiquei bastante feliz, porque, assim, a maior dificuldade que eu tenho hoje com os meus pacientes é fazer, com as pessoas todas, não são só os pacientes, não, todos que me procuram, é entender que tudo é energia. Tudo. Porque as pessoas se acham separadas umas das outras, separadas de Deus, separadas do universo, porque eles não se sentem uma frequência, uma energia. Então, eu acho que quando a gente consegue tocar nesse assunto de forma direta, mostrando para as pessoas que a sua energia influencia a energia dos outros e que os seus pensamentos também são energia, seus alimentos são energia. E você está o tempo todo trocando energia com o universo e consigo e com os outros e com o que você come, com o que você pensa, com o que você fala, com quem você vê, né? Aí você tem essa energia como
força, né, que pode mudar a sua realidade, seu destino. Né? E as pessoas não conseguem perceber isso, sabe? Quando eu falo sobre o vírus, né, atual, que muita gente veio falar para mim, porque eu tenho medo, né, de pegar a doença. Aí eu falo, mas essa doença, ela é uma energia. Ele não existe, ele não vem para te matar, ele vem como uma energia. E toda energia se alimenta de uma energia similar. Esse ser, ele se alimenta, ele é um lixeiro, ele se alimenta das energias negativas que você tem dentro de si. Né? Se você tem muito medo, ele vai se alimentar do seu medo. Se você tem muito ódio, ele vai se alimentar do seu ódio, como no caso da minha paciente, que deu a microvasculite, necrosou a pele toda e teve que perder metade do pé. Entendeu? Se você tem muita tristeza, ele vai se alimentar disso. Ele é um ser lixeiro. Ele vem se alimentar das energias, como você falou uma vez, né? O lixo de um é alimento suculento para outros. É um banquete para o outro. Então, o banquete desse vírus é as nossas perfeições morais, nossas energias mais negativas. Isso, quando eu falo isso, eu não falo teorizando nada. Eu vejo na prática clínica o paciente que tem fé e que ama, quando ele dá a outra face, quando ele não entra na energia do medo, como ele entra na energia da fé, ele passa muito bem, ou assintomático, ou com mínimos sintomas. Agora, se ele alimenta a energia de baixa vibração, ele está alimentando esse vírus. Por isso que eu falo, nós estamos na transição planetária. E esse vírus, por favor, não batam em mim, mas esse vírus é uma bênção. Entendeu? É uma bênção. Porque a gente está tendo uma transição planetária suave, graças a ele. Entendeu? Que não está explodindo tudo. A gente está tendo a oportunidade de se ver, se olhar e se curar, olhar-se para si e ver o que é que você tem. E você vê que a coisa é tão clara que quando eu pergunto para a pessoa o que está te fazendo isso, ela responde com 2 palavras, ela sabe. Intimamente ela sabe o que está matando ela. Né? E que não é o vírus. O vírus é só um lixeiro que se alimenta daquela energia. Agora, se a pessoa quer dar esse alimento, entendeu? Quer contribuir com essa energia de forma inconsciente, através do medo e de outros sentimentos negativos, aí ela vai colher o pior fruto realmente, porque é uma descarga de citoquinas inflamatórias gigantesca, nunca antes vista pelas glândulas suprarrenais. E assim, o paciente entra numa tempestade imunológica, inflama todos os vasos. Muita gente fala que é uma doença vascular, porque inflama. Porque assim, as citoquinas inflamatórias vão pelo sangue, né? Então vão inflamando os vasos e os seus destinos, né? Que são os rins, o cérebro, causa trombose cerebral, pulmão, todos os órgãos. É falência de múltiplos órgãos por uma tempestade imunológica. Tanto que quando o paciente chega no estágio mais terminal, a gente tem que suprimir o sistema imunológico do paciente para poder tentar reverter o quadro. Então, não é a imunidade que está baixa. É um exagero na reação imunológica. É como se o vírus fosse um fósforo e o seu corpo fosse um incêndio. Depois que pegou fogo na floresta, não precisa mais do fósforo. É como se você fosse dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Só que acaba se matando
de medo, literalmente. Entendeu? Então, assim, a cura de todas as doenças, ou bacteriológicas, ou qualquer outra doença, ela está aqui. Porque a gente tem que entender, e que eu acho difícil de explicar às vezes, é que tudo é energia. Tudo é tudo. Entendeu? Desde os seus pensamentos ao seu alimento e ao seu corpo. E aí você tem que escolher em qual frequência energética você quer vibrar. Por isso que eu gostei tanto do índice do livro novo. Depois a gente lê o restante para o pessoal. Vamos aqui. Nós sabemos que o que está acontecendo no corpo é a manifestação que a gente chama de fenótipo. Ali no cronograma organizacional da célula, graças ou de acordo com esse elemento, com essa energia psíquica, emocional, moral, espiritual e física, quer seja pela alimentação, pelo que se lê, pelo que se ouve, pelo que se vê, etc. Se eu mudar o fenótipo, eu curo o efeito. Se eu mudar o genótipo, eu curo a causa. Agora, ninguém consegue mudar o genótipo sem mudar o comportamento. E não é mudar da boca para fora, é mudar do centro para a periferia, que é o que nós chamamos de auto-amor, para que se dê o processo de autocura. Seria mais ou menos assim. Imprescindível, aqui está no item bioenergia, que foi o último que foi escrito do segundo livro. Para a gente fazer uma síntese lá no final, que na realidade não chama bioenergia, chama-se libertar-se na ação ou aprisionar-se na dependência constritora. Quer dizer, viver do sangue do suor alheio ou andar com as próprias luzes. Então, numa altura, nós colocamos assim: imprescindível lembrarmos-nos de que, a partir do centro esplênico, que é o nosso centro vital, quartel-general da bioenergia no corpo, a bioenergia mergulhará nas subdivisões dos microcentros vitalizadores até imergir nos oásis dos nadis ou meridianos, diminutos canais condutores da bioenergia, rumando sem detença para o âmago dos microvórtices, nas entranhas dos microtúbulos, carreando o plasma vivificante e, simultaneamente, transportando a força diretiva para melhor nortear o amálgama do DNA, o centro consciencial da célula. Para tanto, o périplo da matéria-prima se configurará por intermédio do circuito cerebral, do sistema nervoso central e periférico, coadjuvado pelos sistemas endocrínico, linfático e sanguíneo, os quais se encarregarão de levar o néctar ou o elixir promotor da vida, banhando e vivificando o citoplasma em sua completude, mas em especial e infalivelmente, a encomenda será entregue diretamente aos armazéns dos microvórtices, intrínsecos aos microtúbulos, a mente celular, com a cota imprescindível à evolução, à reordenação do equilíbrio no oceano citoplásmico, a ressignificação do fenótipo em vigência. Por outro lado, as leis normativas perfarão o circuito nadis, microcentro e citoplasma e, especificamente, reprogramarão as instâncias mnemônicas do DNA, ou seja, transmutar-se-á o genótipo, o cronograma organizacional da célula. Em suma, as ideias enobrecedoras, conjuntamente com os planos de futuras ações benéficas,
serão os portadores das energias equilibrantes que irão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Ficou muito confuso, Mayra? Não, para mim não. Para você não. Porque a essa altura já passamos por vários capítulos. Então a pessoa vai estar doutora em bioenergia nesse sentido. Porque é ela que está em tudo, ela gera, ela nutre, organiza e mantém a vida. Ela é um subproduto, como falamos, da matéria mental, que tem a sua origem no fluido cósmico, que veio do éter cósmico, teve como base estrutural o espírito como princípio inteligente, que nasceu do psiquismo divino. Resumindo, para o paciente, para a pessoa entender bem, em palavras simples, vem da energia mental. Então a gente tem que assumir responsabilidade por essa energia. O que pensa, o que você pensa, quais são o teor dos seus pensamentos, né? O teor do pensamento é o amor ou é o julgamento ou a culpa, entendeu? Qual é o alimento que passa aqui energético nesses seus pensamentos diários, esses 92 mil pensamentos diários que você está ali alimentando, entendeu? De forma inconsciente, ou você quer tomar consciência dele para poder assumir a responsabilidade por essa bioenergia que você está criando. Exatamente. Essa que é a chave, né? Nesse processo de pandemia, e você disse que é uma bênção, e é, e o que quase a totalidade dos seres ignoram é que, de fato, como profetizamos no início, é um elemento criado em laboratório por mentes humanas, porque nós criamos os vírus e podemos manipulá-los. Só que a maioria também ignora que quem fez depois os ajustes foi a ciência espiritual, para que ele não matasse ninguém. Quem está se matando são as pessoas, não é o vírus. Ele não tem poder nenhum depois da reorganização, da ressignificação da espiritualidade, que, segundo o que você percebeu, tornou-se uma benção para despertar a consciência humana. Mas veja o contrassenso. A harmonia íntima, que você começou a dizer lá no início, a paciência, a ciência da paz, a tranquilidade interior seria o suficiente para curar, ou para criar um ambiente onde ele não fará coisa alguma. Não haverá essa reação inflamatória contra ele, porque ele é um filho de Deus. Mas veja como é curioso. As pessoas preferem agora tomar por conta própria um veneno de fato, na intenção de matá-lo. Agora sim está se complicando de fato quem está tomando esse veneno pensando que vai matar o vírus, porque não existe lei em parte alguma do cosmos que determine o dizimar da vida. E um vírus é uma vida, por mais que a ciência pensa que não é. Então, o terceiro capítulo, como eu disse, fala da bioenergia, o prana vivificante, a origem primeva da matéria secundária. O quarto capítulo, a gestação dos átomos. Nós vamos falar do universo subatômico e os elementos atômicos. Mostrar, inclusive, o relacionamento, a sexualidade entre eles. O quinto capítulo, o império molecular e a fundação do reino mineral. Nesse capítulo vai ser estudado o oásis das moléculas e o arcabouço do reino mineral. Toda a estrutura para que ele ocorra. O sexto, o clã molecular e a plasmagem do reino vegetal. No sexto capítulo será estudado o arquipélago das células
e também o alicerce do reino vegetal. No sétimo capítulo, os degraus subsequentes do reino animal. Aí nós vamos estudar os múltiplos da variedade, 10.000 átomos, na construção de uma unidade molécula. Variedade, 280 milhões de moléculas na unidade celular. Então, vamos estudar os múltiplos da variedade e também as sínteses agrupadas, células, moléculas, tecidos, etc. No 8º, os pré-humanos de vário porte, porque existe duendes, gnomos, etc. Então, os pré-humanos de vário porte, vamos citar alguns. Vamos mostrar a gênese da humanização, como acontece isso, e ao mesmo tempo a dimensão racional, que é a conclusão do processo do pré-humano, para entrar na humanização. O 9º, o todo humano multifacetado, porque a essa altura já humanizou-se, e nesse capítulo vamos estudar as subdivisões elencadas e a personalidade constituída. Então, nós vamos ver as subpersonalidades elencadas e, ao mesmo tempo, a personalidade, o todo constituído. A variedade heterogênea, porque vai ter gente lá de toda a espécie, e a unidade coesa, porque agora precisam ser um para manter-se como ser individualizado. E o 10º e último, os anjos e a hierarquia ascensional. Vamos falar dos anjos peregrinos e depois finalizando com o contínuo infinito. Está aí o cardápio do 3º e último livro desta trilogia. Suas palavras finais e o seu processo de autocura. O que você propõe para os seus universos a partir de agora? Olha, atualmente eu só tenho uma palavra final, que é gratidão. Eu sou muito grata, inclusive por isso, sabe? Porque está me mostrando novos caminhos e eu estou tendo uma transformação muito intensa e rápida na minha vida ultimamente. Assim, você sabe, né? A vida está de cabeça para baixo. E eu estou vivendo de forma muito intensa e está mudando tudo. E aí eu estou aprendendo muito, sabe? E eu só tenho gratidão. E assim, é uma gratidão que não... que essa palavra gratidão é muito pequenininha para poder expressar o sentimento que eu tenho em relação a esse momento que eu estou vivendo. Então, assim, não existe sofrimento. Dói, mas existe a necessidade de sentir essa dor nesse momento, porque acho que é a dor da transformação, como a borboleta, a lagartinha que está virando borboleta, acho que ela deve sentir uma dorzinha assim também, para poder se transformar. Com certeza. E vamos falar aqui rapidamente, porque não bastou a primeira guerra biológica desse primeiro visitante. Juntamente ou até antes dela, começaram a mandar para o mundo inteiro, dentro de envelopes, sementinhas que continham fungos destruidores. E a Índia está sendo vítima desses fungos, que alguém com certeza plantou essas sementinhas. E a Valdeci perguntou: Sebastião, e a pergunta para você também. É o que o Senhor me diz dessa onda de fungos que está na Índia? A mesma coisa que foi com o elemento anterior. E a cura é a mesma proposta, é a mudança moral do indivíduo, é a sua espiritualização, é a sua paz íntima e o seu desejo de conquistar o infinito em si próprio. Mas pode comentar alguma coisa se quiser, né? Então, o que eu comento é que você está até falando sobre
Eu não vou falar o nome, porque senão cai Sim, as picadinhas. sim, É que quando eles tentam matar, cria um mais forte, entendeu? No caso do vírus. Né? Porque as pessoas não entendem que é uma energia. Você não mata a energia. Energia, ela só muda de forma, mas ela nunca morre. Assim como nós nunca morremos, porque se nosso corpo morrer, a nossa consciência ela segue adiante porque é uma energia. Tanto a morte não existe para o ser humano, como não existe também para nenhum outro ser, porque estamos o tempo todo em evolução. Então não adianta criar uma forma de querer dizimar, porque ele vai se transformar. Em relação ao fungo, né, eu não sei dizer, porque eu não tenho como comprovar isso, se ele é natural ou criado artificialmente, eu não sei. não é Agora natural. existiu esses sementes que foram enviadas para o Brasil, até teve uma campanha, né, o ano passado, para poder chamar a vigilância sanitária, não plantar, não jogar no lixo, nem nada. Então, assim, esses envelopes anônimos com sementes já estão sendo espalhados pelo mundo há muito tempo, pelo menos há 1 ano e meio. Entendeu? Pode ser que aconteceu isso que você falou, a pessoa plantou e aí liberou o ser, né? Que Exato. estava dentro dessas sementes. Ou jogou no lixo, ou descartou alguma coisa nesse sentido. A É que Neuza ele tinha que ser Marques, incinerado. isso. Então, a Neuza Marques faz a observação. Na leitura do segundo livro, que está a caminho, o que mais me surpreende é que, ao ler, estabelecemos uma conexão com, com nossos níveis superiores, um portal que se abre para que o alimento se faça, o alinhamento se faça. Isso já acontece na leitura do primeiro, mas nesse fica com maior nitidez. Então, entramos num momento de refazimento de dentro para fora, o que traz muitos benefícios. A própria Marlene Maciel, que deu testemunho, o livro, a leitura, porque ela participou da correção como você, o livro ela falou que mudou a vida dela. Então, transformou o olhar dela perante a vida. E a pessoa que ler, pelo menos ler, tomar noção que na leitura vai acontecer o que a Neuza está dizendo. A Valdeci, Aconteceu isso, né? exato. E com você? Agora tem que ler, eu só acrescento uma coisa, tem que ler com responsabilidade. Exato, Porque se porque você for de não ler vai de carreirinha, é acessar melhor esses... nem ler. Exato. Se não quiser mudar-se, é melhor nem comprar, como nós falamos no primeiro também. A Valdeci faz outra pergunta. Pergunta sobre dores musculares de ombros. Isso mesmo, dores musculares nos ombros, braços e coluna. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Então vamos lá. Eu tenho experiência. Então vamos. Essas dores, Valdeci, são energias coaguladas. Entendeu? Você tem que saber que energia é essa, que carga você está carregando aqui nos seus ombros. São culpas, são mágoas, entendeu? Porque ou culpa ou mágoa está no passado. Assim, já ocorreu em algum tempo. Mas você está carregando a mochila agora. Entendeu? Tem que soltar essa mochila. Aí só dá para soltar isso através da compreensão de si mesma, do amor, entendeu? E vivendo a sua verdade. Não tem como você se livrar da dor, porque a dor é uma energia.
entendeu? Então tem que ser transformada. Aí você tem que transformar essa energia. Eu tinha muita fibromialgia quando eu comecei a abrir meus túmulos lá atrás. E assim, eu tinha dores lancinantes. Dor mesmo, dor. Então eu falo de experiência própria, que cada dor eu consegui curar através do meu autoconhecimento e da minha compreensão, né, em relação àquela dor, trocando aquela energia da dor para uma energia amorosa, para uma energia de auto-perdão, de autoconhecimento, melhorando as minhas vibrações, mudando a minha sintonia. Então, assim, ainda tenho dores para curar, né? Ainda estou no processo ainda, mas é um processo contínuo. Mas você tem que ter... Não adianta tomar analgésico, entendeu? Se você vai lá e toma um relaxante muscular, um analgésico, você pode ter um alívio da dor por algumas horas, mas você nunca vai ter a cura, porque você não tratou a causa da dor que está na alma. Isso, e sem falar que os braços simbolizam o que ela está fazendo com a própria vida, e a coluna, o reconhecimento de cada etapa, às vezes mal versada, que é a rigidez na mudança, o orgulho disfarçado. Eu tive um amigo, Navim, que ele falava uma coisa interessante também sobre os braços, as mãos, porque eles estão conectados no tórax, na região do chakra cardíaco. Então, são cabos, né? E eles refletem o que você tem no coração. Legal. O Francisco de Assis, veja que honra. Francisco de Assis fazer um comentário. Ele é o patrono e agora veio pessoalmente. Obrigado, Francisco de Assis. A cura pelo magnetismo, por um bom magnetizador, como Jacob Mello, poderia ajudar a Mayra Souza? Jamais, Francisco de Assis. Pode aliviar as dores aqui na periferia. Isso é André Luiz, está em Missionários da Luz. Nós podemos ajudar, podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos que é função de cada qual. O ideal é que cada ser torne-se o médico de si mesmo. E no capítulo 18 dessa obra, ele sintetiza quando fala da parasitose espiritual. Somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real. Então, o Jacob Mello faz um trabalho belíssimo de alívio do efeito, mas quando ele toca o paciente que ele se propõe a mudar as causas, acontece de fato a cura, que pode ser aparente por um tempo, se for só o efeito do magnetismo, que corrigiu, é alguém que, como um mecânico, conserta o seu carro. Ele fica quase novo outra vez. Mas se você não mudar o jeito de dirigir e não fazer as manutenções sequentes, ele quebra outra vez. Posso comentar, Sebastião? Pode e deve. Então, nesse caso aí do magnetismo, do passe, né, do reiki, eles dão um estímulo, como você falou, pode melhorar. Mas não vai curar, vai criar, na realidade, ao meu ver, uma dependência. A pessoa vai ter que ficar dependente daquele terapeuta para poder ficar recebendo periodicamente os passes ou aquele tratamento energético. Só que a energia não é da pessoa que está se tratando, é do outro, entendeu? Então ele vai ficar sempre dependente, vai acontecer o que aconteceu naquele exemplo, acho que foi Chico Xavier que deu, né, o Emmanuel, que a pessoa ia tomar passe toda semana, até o dia que os mentores falaram, chega de passe, que ele já está aqui, já viciado em passe, entendeu? Ele vem, toma o passe, chegar na porta da rua, já começa a brigar, falar mal, ódio, raiva, rancor, ressentimento. Então, assim, se você não muda o que te causou doente, não cura. Então, aquela minha paciente que tinha 37 anos de ferida, ela tinha usado todas as terapêuticas, tudo que você imaginar, de medicina
tradicional e não tradicional, mas ela nunca conseguia se curar porque o problema dela estava no julgamento, de querer controlar a vida dos outros e não cuidar da própria vida. Aí, quando ela mudou isso, em 4 meses ela fechou a ferida, sozinha, sem fazer nada. Exato, sem medicação extra alguma. Laura Souza. Sebastião e Mayra, o que nos leva a desenvolver a osteoporose? É a sustentação do corpo. Então, se eu não quero me mover, se eu não quero trilhar por novos caminhos, a turma me abandona. Então, o sistema ósseo é a sustentação, os pilares que sustentam a máquina. Se não tem motivos para caminhar, e não é só pela falta de alimentação, porque o alimento maior vem de dentro para fora. E mais uma vez, o alimento vem, na maior parte, pelo ar que respiramos. Até outro dia, Mayra, nós fomos fazer aquele exame de urina 24 horas e eu me esforcei, eu tomei uns 2 litros de água num dia, porque raramente eu tomo. É meio litro, 1 litro, eu estou me esforçando a pedido do Dr. Jonas, eu estou... E você me deu a garrafinha para lembrar, estou me esforçando. Mais curioso é que eu urinei 4. E não deu certo, eu tive que repetir mais uma vez os 2 litros para dentro e 4 para fora. E eu sempre falei que o ar é água. Então, se eu souber, no ar eu posso trazer os elementos para a cura da osteoporose, porque se eu consertei a coluna mentalizando a reconstrução em 2 meses, que no meu caso era a osteoporose no corpo inteiro, foi degradando, foi desmanchando tudo e foi feita a reconstrução óssea a partir das células-tronco e do meu propósito de vida. Ter coragem de entrar nos túmulos, né? Domar os cachorros, as feras. É verdade. Foi uma alegria. Eu vi a ressonância, eu sou testemunha ocular dessa sua cura. Então, a osteoporose está relacionada com a perda, né, de massa óssea. Aí muitos médicos tratam com cálcio. Só que só o cálcio não resolve. Precisa da vitamina D para carrear esse cálcio para o lugar certo. Senão ele vai calcificar os tendões, os ligamentos. Em vez de ir para o osso, vai para outros lugares que não deveriam ter tanto cálcio, entendeu? E aí, assim, quando eu faço amputação, eu vejo bem os pacientes que têm osteoporose, e geralmente eles têm esporão, têm os ligamentos, os tendões bem duros mesmo, como se fossem ossos cartilagens. Então, assim, é uma malocação do osso, né, do tecido da massa óssea. Então, não adianta só a reposição oral, como o Sebastião falou. Né? É necessário uma associação, uma alimentação consciente, né? Porque muitas vezes a pessoa não se alimenta bem, acha que se alimentar bem é comer arroz, feijão com carne e farinha, isso é se alimentar bem, então não tem a variedade, não tem a distribuição dos alimentos, colocar as cores no prato, porque cada cor é uma energia, entendeu? Tanto que eu sou vegetariana e depois que eu me tornei vegetariana, minhas dosagens, meus níveis melhoraram. Então, não tem nada a ver com comer só carne, entendeu? Tem que ter uma variedade de alimentos no prato e assim o cálcio, as vitaminas são em todos os alimentos. Então, tem que fazer essa associação, essa distribuição, deixar esse prato colorido, certo? Mas, além disso, é preciso colocar a sua energia naquele alimento, uma energia positiva, né? Aí eu falo para os meus pacientes que a pessoa mais poderosa da casa é a cozinheira. Porque se ela cozinha de má vontade, com raiva, xingando, reclamando, achando ruim por estar ali cozinhando, ou sem respeito por aquele que ela está preparando, aquele ser, ele vai morrer para se transformar numa energia em você. Então, ele vai trocar a energia. Você lembra que a energia não morre, jamais.
Então, aquela batata, aquela cenoura, ela vai deixar de ser energia batata, cenoura, para ser energia músculos, células, ossos, sangue. Então, a pessoa que cozinha, se ela cozinha com energias negativas, ela envenena a casa toda. Se ela tem uma energia positiva, amorosa, se ela pensa em quem vai comer a comida com amor, entendeu? E pensa na próprio alimento que está ali na mão dela sendo preparado com amor, ela cura a casa toda. Todas as pessoas que se alimentaram daquela energia. O que as pessoas têm que entender é que tudo é energia, inclusive seu sangue, seus ossos, seus músculos, entendeu? O alimento que você come, o que você pensa, o que você fala, o que você ouve, o que você vê. É tudo energia. Então você tem que escolher qual é a energia que você quer em você. Podemos até complementar, né? Tudo é energia, toda energia é vibração, toda vibração tem uma frequência. Gratidão profunda, alma querida. Deus Eu que abençoe agradeço. grandiosamente e que suas mãozinhas, os seus dedinhos possam ouvir a sua nova proposta e a energia se renova em alguns dias. Com a mentalização você cria órgãos novos. Então vamos fazer a reformulação de valores e propósitos e vamos para frente e para o alto. Paz profunda. Gratidão profunda. Namastê. Namastê. E o nosso propósito sequente, amanhã, às 20 horas, tempo de despertar, será a reprise da pílula 18, que vai falar da sublimação. Na quarta-feira, exemplo não nos falta, a reprise do programa 23 do Estudo Consciente, o penúltimo do Estudo Consciente. Depois tem mais 6 sobre a égide de Ramatiz. Na quinta-feira próxima será a psicóloga Maria José de Melo Silva Geraldo, que vai falar de culpa e vergonha. Na sexta-feira, no projeto Imagem em Exemplo Não Nos Falta, do primeiro programa que é o Que é Deus, o 4º capítulo, com essa nova apresentação. Está belíssimo o trabalho do Arnaldo Silva, a quem a gente agradece profundamente. No próximo domingo, o amor e o amar, e o convidado é Alexandre Marques de Santo André, para falarmos do amor e do amar. Depois, na semana seguinte, tempo de despertar, será a pílula de número 19, que vai falar dos centros de força da anatomia, e já é a parte 2. Na quarta-feira, no exemplo não nos falta, o programa 24, que é o último da série O Estudo Consciente, que foi de 19 a 24. E dia 27, o Dr. João Lourenço Navajas, para que servem as doenças. E no dia 28, exemplo não nos falta, o projeto Imagem vai mostrar o primeiro módulo do programa 2, que é o Espírito. E dia 30, perguntas e respostas. Aí vocês vão me mandando as perguntas, vai ficar à disposição. E o dia 3 de junho, o Dr. Alberto Elias, de São José do Rio Preto, com a psicóloga Valmisa, também de lá. E no dia 17 de junho, Geraldo Lemos, que conviveu com Chico Xavier, e quem sabe ele possa contar para nós algo que às vezes ele não contou para ninguém. Paz profunda a vocês, as empresas parceiras, as nossas emissoras parceiras, internautas e telespectadores, gratidão profunda, Aline Gonçalves, César Ayala, Arnaldo Silva, Elizabeth Henrique, Neuza Marques, Alexandre Marques, Marcela Lima, Marcela Lemos, Vilma Camargos, Marília Gonçalves, Jussara e Fernando Rocha, Pâmela Ulho e Elizabeth Sobrinho, Marlene Maciel, Mayra Souza, Rosa Sanches e todos e tudo que nos ajuda ou nos auxilia de uma forma direta ou indireta. Deus os abençoe grandiosamente e multiplique milhões de vezes cada gesto, cada
compartilhamento, cada like, tudo que vocês fizerem para nos ajudar, se inscrevendo em nosso canal do YouTube, compartilhando os vídeos, dando seus likes, ou no Instagram, no Facebook. Muito obrigado. E agora temos o canal também no Telegram. Em breve vamos começar a postar alguma coisa lá para vocês também. Paz profunda. Namastê.